Saudações a todos. Vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo Cristo Consolador, o Espírito da Verdade traz em Havre, em 1861, uma comunicação. Essa região fica na Normandia, ao norte da França, né? E Kardec recebia as comunicações de todos os pontos, de locais muito mais distantes, e chegavam às mãos dele lá em Paris, né? Então vamos lá. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então aqui está sendo dito que o devotamento e a abnegação. Então, quando nós nos entregamos com devotamento e abnegação às situações que a vida nos traz como grandes oportunidades, ou que a vida nos traz até como provas mais difíceis, mas quando nos entregamos a essas situações com devotamento e abnegação, nós estamos assumindo a postura de uma prece contínua. É como se estivéssemos continuamente em prece. É o estar-se em estado de prece, né? E ele continua: possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, quando nós vemos aqui, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, grande verdade. Bem-aventurados todos vós que se achais em aflições. Então, Jesus nos asseverou que Deus nos dá forças, né? Conforto, consolo às aflições que passamos nas vidas, né? Na vida. Mas entendamos bem o que seja aflição. E é isso que nós vamos ver hoje, porque muitas vezes passamos uma vida torturados pela inveja. A inveja é um sentimento que nos envergonha tanto que acredito que ninguém algum dia tenha dito eu sou invejoso. Talvez numa análise mais profunda, né? Diante ali de um trabalho de introspecção, um trabalho em que é levado a vir à tona ali as suas dificuldades, mas de maneira geral, ninguém diz eu sou invejoso. Nós falamos eu sou ciumento, uma série de coisas nós falamos, mas invejoso é muito raro, né? Tanto que escondemos até de nós mesmos que o que estamos sentindo é inveja, né? Nos aflige? Pode fazer com que passamos uma vida em aflição por sermos invejosos e o invejoso está sempre encontrando motivos para invejar? Grande aflição. Mas entra nas bem-aventuranças? Não, porque é uma aflição criada pelo nosso descuido em não combatermos esse sentimento em nós mesmos. Então nós vamos ver no livro Vidas Vazias, que já temos trazido vários pontos deste livro, a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, ela trabalha o tema inveja. Então vamos lá.
Entre as imperfeições do caráter humano, descendente direta do egoísmo, destaca-se a inveja. O egoísmo vem do ego, né? O ego tão inflamado que temos, tão exaltado. Destaca-se a inveja, essa dissolvente manifestação da imperfeição moral. Muitas tragédias que ocorrem na sociedade são frutos espúrios do cultivo dessa conduta execranda, que seria uma conduta abominável, né? A existência terrestre possui como finalidade psicossociológica, atendendo ao instinto gregário, a preservação da solidariedade que se firma no auxílio fraternal que deve existir entre todas as pessoas. Nada obstante, esse impositivo da sobrevivência, grande número de criaturas humanas opta pelo comportamento competitivo, incapazes de rejubilar-se com as conquistas e alegrias do seu próximo na viagem ascensional. Então, quando essa doutrina nos ensina que nós podemos ter inveja até do sucesso que alcança os nossos amigos, porque se nós pensarmos, e eu? Que sentimento é esse que nos leva a pensar, e eu? Né? Vamos lá. Deixando-se magoar pelos próprios insucessos ou atormentadas pela sede de viver em regime de exclusão, somente a si se permitindo usufruir da fugaz felicidade, voltam-se com tenacidade contra todos aqueles que lhe parecem ameaçar o triunfo ou odeiam a glória não conseguida. Apoiando-se na mesquinheza que se entregam, elaboram verdadeiros programas de se colocarem contra os demais, dando lugar a mentiras e calúnias que habilmente elaboram, atirando flechas contínuas envenenadas pelos sentimentos inferiores com os quais se comprazem. Amigos de ontem, que se mantinham em fraternidade ante o destaque de um deles, o outro, ao invés de regozijar-se, intoxica-se de cólera e transforma-se em verdugo gratuito, escondendo-se em argumentos falsos para dar vazão à frustração que o invade. É o que falávamos há pouco. Todo o processo de evolução moral, e especialmente espiritual, é realizado mediante a superação dos instintos agressivos, das imperfeições mantidas nas experiências primitivas e transatas. A inveja, no entanto, consegue disfarçar-se e imiscuir-se no comportamento social e humano com habilidade, manifestando-se com expressões falsas, aparentemente ingênuas, quando não explode intempestivamente em combate viral. O invejoso, sem dúvida, é muito infeliz, porquanto padece emoções perturbadoras que a ele mesmo prejudicam. Por sua vez, o pensamento emitido faz-se portador de uma onda de energia negativa que muitas vezes alcança aquele contra o qual é dirigida, desde que sintonize mentalmente em faixa vibratória equivalente. Daí o nosso cuidado com todos os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos que geram sentimentos, né? Porque dependendo dos sentimentos que acalentamos, que damos vazão, quando vem a vibração, aqui no caso de inveja em relação a nós, se nós alimentamos esse sentimento de inveja, nós somos receptivos a ele. E podemos então receber aquela carga fulminante de alguém que nos direciona um pensamento de inveja. E aí, o que concluímos? Eu acho que é fácil a conclusão.
Nós vamos combater aquele que nos emitiu um pensamento de inveja? Isso nem é possível. Esse tipo de pensamento normalmente vem muito ali, sigiloso e disfarçado, né? Nós temos que combater o quê? Os pensamentos de inveja que nós temos, nos tornando então imunes a esse tipo de faixa vibratória. É isso. Continuando. A terapia de excelente qualidade para a vitória contra a inveja é o esforço que se deve oferecer em favor do bem de todos. Aqui já vem a solução, né? Ela já nos traz a terapia. A terapia de excelente qualidade para a vitória contra a inveja é o esforço que se deve oferecer em favor do bem de todos, auxiliando sem vacilação, de modo a contribuir para a felicidade geral. Então, a vacina é essa. Pequenos exercícios de renovação das paisagens mentais, mediante o cultivo de cromos que retratem a beleza sob qualquer aspecto considerado, vão se sobrepondo ao pessimismo e à amargura que se lhe fizeram habituais. Então, quando nós estamos ali muito nos sentindo por baixo, com aquelas paisagens mentais sem brilho, sem cor, né? Vamos colocar uma cor, é o que ela aconselha, esse cromo quer dizer cor, renovarmos, né? Os nossos quadros mentais através de um exercício, estão trazendo a natureza, mentalizando a natureza colorida, colorida pelo seu azul do céu, colorida pelo verde, que traz tanta dificuldade para se alcançar esse verde tão belo nas suas variadas nuances na natureza, né? As cores das flores que enfeitam as nossas vidas. Então, são exercícios mentais a que devemos nos entregar, porque a Joana de Ângeles, estudando esse lado emocional, psicológico, ela nos assevera que isso vai nos ajudando a sair dessa faixa vibratória do pessimismo a que tantos de nós estamos entregues, pelo menos em alguns momentos, nesses dias mais difíceis que vivemos. Continuando, reflexionar em torno da misericórdia de Deus em tudo quanto seja possível, imaginar, em tudo quanto seja possível imaginar, colabora para a mudança dos hábitos odientos, da antipatia e da desesperança, enquanto abre espaço na mente e no sentimento para que seja encontrado o sentido da existência, que se apresenta vazia de aspirações elevadas. Então entramos naquela situação em que nada nos agrada, ninguém nos agrada, não queremos o convívio com ninguém, né? Porque nos deixamos levar por esse vírus mórbido. Mas na medida em que vamos ali mudando esses hábitos odientos, essa antipatia, essa falta de esperança que vamos acalentando dentro de nós, nós vamos encontrando o sentido da nossa existência, porque não há como vivermos bem se não temos um sentido para as nossas vidas. Então, ela nos fala em determinado texto, persiste na busca do sentido da sua vida, daquilo que lhe dá sentido à vida, persiste neste caminho. Continuando, imaginemos o número 0 e o poder que lhe está ao alcance, de acordo com a colocação que se permita assumir. Colocado à esquerda de qualquer outro algarismo significativo, não o modifica, no entanto, toda vez que lhe toma o lado direito, fortalece-o, multiplicando-o com expressivo resultado. De igual maneira, o pensamento que se coloca em posição de neutralidade tem o poder de aderir a qualquer idealismo e multiplicar expressivamente o seu significado.
Grandes realizações no mundo são frutos do esforço e da tenacidade daqueles que acreditaram na possibilidade do triunfo e lutaram com imenso sacrifício para conquistarem a meta que haviam traçado. Enquanto o ser humano se coloca na posição de vulnerabilidade e vitimização, não consegue ver e sentir a grandeza da vida e as fantásticas possibilidades que se encontram ao alcance de todo aquele que se resolva pela conquista da plenitude. Vida é movimento. E quando é bem direcionada em ações edificantes, transforma-se em bênçãos que alegram e libertam das más inclinações. Todo aquele, porém, que se permite amolentar, quer dizer, perder força, o ânimo, né? Então, todo aquele, porém, que se permite amolentar no cumprimento dos deveres que lhe dizem respeito, invariavelmente dispõe de tempo suficiente para a crítica infeliz e a inveja destrutiva. Escolhas infelizes que fazemos do nosso tempo, né? Ninguém consegue viver sem pensar, e quando não dispõe de uma agenda engrandecedora, resvala para o prazer de gerar embaraços para os operosos e se voltam para a perseguição insensata, que é o fruto espúrio do seu sentimento inferior. Indispensável preencher-se todos os vazios existenciais, a fim de que não haja tempo para a ocorrência da inutilidade, gerando despeito e a inquietação competitiva da inveja perturbadora. Pessoas que se destacam em qualquer segmento social e humano sempre se tornam detestadas por outras que são mesquinhas e ociosas, que se comprazem em gerar problemas, consumindo-se pelas labaredas ocultas da inveja. Muitas batalhas de animosidade têm sua gênese nesse mórbido sentimento de despeito contra os triunfadores que se transformam nas molas mestras de condução da sociedade. Essa primitiva herança do processo evolutivo necessita ser combatida com todas as veras do sentimento, quer dizer, com toda a verdade, né, do sentimento. Fixada no caráter, reponta com frequência, exigindo atitudes morais firmes e constantes, de modo a não lhe permitir medrar com falsas justificativas. O que ela está dizendo é que nós trazemos esse sentimento como herança nesse nosso processo evolutivo, porque temos tido inveja, né? E somos sempre ali tendentes a sentir, mas é preciso que fixemos com firmeza o nosso caráter, né? Exigindo ali uma atitude moral firme, constante, não nos permitindo determinar esse sentimento aqui no caso. O trabalho no bem incessante, a generosidade que se espraia, a área de simpatia que generaliza, facultam a contribuição espiritual do enfermo em favor da glória e do triunfo pelo irmão de jornada, favorecendo com a consciência de que a lei de progresso é divina e está ao alcance de todos. Disposto ao crescimento interior, as alegrias alheias devem constituir-lhe motivo de esforço, por considerar que também poderá fruí-la mediante a capacidade de querer. Não te permitas, em hipótese alguma, que medre no jardim dos teus sentimentos esse parasita que tanto perturba os outros, como aniquila emocionalmente aquele que lhe oferece nutrição. Aprende a participar do júbilo daquele que é feliz, ampliando os horizontes do bem-estar entre as criaturas que convivem contigo. O que te falta
não te faz falta, se não colocares nessa ausência a ideia de que a sua posse irá proporcionar-te alegria ou felicidade. Vou até repetir para ouvirmos melhor. O que te falta não te faz falta, se não colocares nessa ausência a ideia de que a sua posse irá proporcionar-te alegria ou felicidade. Exulta com as dádivas da vida e canta a glória de existir e amar. A experiência carnal objetiva facultará a conquista do amor em forma de solidariedade com tudo e com todos, tornando a aridez dos caminhos por onde todos transitam uma estrada enflorescida de esperança e de plenitude. A tua plenitude depende do equilíbrio que deve viger à tua volta, de tal forma que as bênçãos da harmonia cantem louvores e gratidão à vida. Pensemos muito em tudo que nos foi passado, fazendo uma introspecção e atentos a todos os momentos em que percebermos que estamos ali dando vazão à inveja. A literatura é rica e nos traz grandes exemplos, grande aprendizado, né? Nos livros da doutrina temos muitas situações, muitas. E em outros livros também, eu estou me lembrando agora, conforme estava falando, do livro O Caçador de Pipas, eu acho que é isso, de anos atrás, aí uns bons anos atrás, que teve até o filme. Vale a pena ler o livro, porque lá nós temos ali muito caracterizado o sentimento da inveja. E a gente admira, né? Porque ele coloca realmente o sentimento da inveja que ele tinha. E isso não é fácil, né? Ele coloca exatamente a inveja que ele sentia. E lembrando também de Mozart, olha, ninguém precisa mais que um invejoso na vida, lembrando de Mozart, né? O que ele sofreu com aquele grande músico também, mas aquém de Mozart, porque Mozart, né, é um espírito especial que veio à Terra, e há aqueles que vieram também para colaborar, mas que não há como estar, né, nas condições de um Mozart, né? E que inveja, eu não me lembro, Salesiano, alguma coisa com assim mais ou menos, mas que inveja que ele sentia e que mal ele fez a Mozart, né? Então, nós vimos aqui no texto o antídoto para esse perverso sentimento que transforma as nossas vidas numa constante aflição. Que fiquemos em paz. Oi pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Nós estamos no capítulo 18, Pensamentos Indesejáveis. Fatores limitantes. Estou sempre discutindo comigo mesmo. É uma conversa contínua e automática que me martiriza. Só consigo imaginar terríveis acontecimentos que me ficam martelando a cabeça sem parar. Fico desperto por noites a fio e quando durmo, não tenho um sono tranquilo. Eu me esforço para que a mente se aquiete, porém não consigo detê-la. Levanto-me de manhã muito abatido, com dores de cabeça, sobretudo na região dos olhos. O que devo fazer para ter tranquilidade? Como neutralizar esse processo perturbador? Expandindo nossos horizontes. Sua mente é semelhante a um moinho que tritura sem cessar sonhos e pensamentos. Suas ideias se revezam como cartas em desordem sobre um pequeno console, causando sempre consternação. Não se esqueça, todavia, de que o poder mental, como qualquer das faculdades humanas, é submetido ao controle do homem, a quem cabe direcioná-lo. O segredo para conseguir modificar um fato que pareça difícil ou perturbador é perceber quais ideias ou crenças estão movendo o seu mundo íntimo.
Pessoas atraem e repelem as forças da mente registrando experiências a cada segundo e de conformidade com seus hábitos ou valores interiores. Vivenciam os fatos com emoções ou reações diversificadas. Quando você dá importância às situações negativas, o espelho da mente as assimila e, de forma imediata, as reflete. Essas imagens, denominadas formas-pensamentos, rondam constantemente sua aura, passando a nutrir os tecidos sutis do corpo espiritual. Ao pensar, conversar ou observar as forças geradas por suas ideias, palavras ou atitudes, se fixam em seu cérebro astral e têm a tendência de se perpetuar. Portanto, quando alguém conserva uma crença inconveniente, só vai encontrar momentos de inconveniência materializados por essa mesma crença. Um diminuto ponto contaminado entregue ao abandono pode infeccionar todo um tecido em poucas horas, transformando-o em massa pestífera de enormes proporções. Atos considerados sem nenhuma importância, muitas vezes, com o passar do tempo, levam as pessoas aos labirintos da demência e da desesperação. O momento ideal para impedir que uma ideia ou crença negativa se instale na engrenagem da mente é quando ela surge. Crie um saneador eternamente vigilante, analise tudo e só permita a entrada de pensamentos construtivos e capazes de produzir equilíbrio e progresso. Vamos recorrer ao mito do deus Hermes para melhor ilustrar essa questão. Num cume gelado dos montes da Arcádia, vive Maia, uma ninfa de longos cabelos que, sem temer o frio, corre e dança, espargindo graça e beleza. Zeus, o deus supremo da mitologia grega, ao contemplá-la, encanta-se com a sua jovialidade e apaixona-se. Passam-se tempos e Maia dá à luz o deus Hermes, detentor de chapéu e sandálias, providos de asas, atributos de sua filiação divina. Graças à sua destreza em lutar e a seus bens alados, torna-se um espadachim especial e, ao mesmo tempo, o arauto dos deuses. Seu capacete alado pode ser interpretado como a mente pode ser conduzida como quiser, e sua espada, notável como a mente tem habilidade para eliminar quaisquer dificuldades. Muitas pessoas não comandam a própria força mental, tornam-se prisioneiras de si mesmas. É como se, distraídas no último vagão de um trem, não se importassem com o maquinista. Se você não controlar suas faculdades mentais, indicando o caminho que quer seguir ou aonde quer chegar, poderá aportar em lugares indesejáveis. Emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Se você é daqueles que vivem se lamentando, que se dizem fracos e impotentes, remoendo fatos do passado, sem autoestima e nenhum planejamento para o futuro, provavelmente ficará desconectado do fluxo da vida providencial. É o princípio da repercussão que comanda a vida interior. Use seu capacete alado e replaneje suas metas e objetivos. Se você exercitar o seu poder mental, nada nem ninguém poderá impedir que alcance o equilíbrio interior. Utilize a potencialidade de sua espada eficaz como elemento defensivo contra esses componentes estranhos que o perturbam. Na meditação silenciosa, o espírito recolhe, sob a forma de inspiração, ideias que lhe aperfeiçoam a existência. Na oração, você encontrará a maior fonte de poder do universo, podendo entender a excelência das leis de renovação que estruturam os alicerces da vida em toda a Terra. O processo de orar, meditar e selecionar tudo que entra em sua casa mental saneará esse circuito de sugestões sombrias em que você vive, afastando de sua atmosfera vibracional esse turbilhão de vozes e ideias
que aprisionam sua alma nas teias dos pensamentos indesejáveis. Lourdes Catherine. 19. Amor não correspondido. Fatores limitantes. Tenho 3 filhos e descobri há 2 meses que meu marido está perdidamente apaixonado por outra. Entreguei-lhe os melhores anos de minha vida. Dei-lhe filhos lindos e sempre mantive nossa casa maravilhosa. Estava constantemente pronta para ir onde ele quisesse e atender a tudo que ele desejasse. Possuo uma natureza dócil, por isso acho que fui facilmente explorada e ultrajada. Esta situação me desespera. Tudo acabou para mim. Como devo proceder, pois me disseram que temos fortes laços do passado e muitos compromissos espirituais, expandindo nossos horizontes. Acredita-se que é possível contar nos dedos das mãos as pessoas a quem se ama de forma verdadeira. Causa compaixão quem aceita essa hipótese, pois estará confinado sentimentalmente. O amor incondicional é sempre lúcido e abrangente, jamais exclusivo ou limitado a apenas uma pessoa. Quando o amor induz os seres ao isolamento, já se pode ouvir o vento entoar uma triste canção, prenunciando dias longos e noites melancólicas. Quando numa relação de amor não se auxilia o outro a caminhar por si mesmo, conduzindo-o a encontrar seu próprio curso existencial, esse amor, mesmo que pareça tranquilo, não está de fato estabilizado. O amor verdadeiro é direcionado para a capacidade de guiar o outro ao crescimento pessoal. Em outras palavras, para um processo de transformação incessante rumo a um entendimento maior. Quem delimita a sua aptidão para amar assemelha-se à fumaça que o sufoca em seu derredor. Somente depois, quando é dissipada pelo ar, é que se avalia o mal que a asfixia causou. Há almas que vivem relacionamentos fictícios, baseados em uma imagem que retrata o que gostaria que o outro fosse, sem perceberem que estão dando os primeiros passos em direção à ruína afetiva. A separação inicia-se no momento em que um dos parceiros se relaciona com a imagem criada da pessoa idealizada, e não propriamente com a pessoa. De modo geral, essas irrealidades são notadas depois de ter ocorrido o infortúnio amoroso. O que acontece, todavia, quando nos dedicamos a alguém que é infiel conosco? Será que quando amamos incondicionalmente temos que suportar incontáveis deslealdades e permanecer impassíveis? Naturalmente, o amor não conduz à tolice ou à ingenuidade, nem induz a uma alegria artificial e a uma credulidade excessiva. Na dependência só se vê em qualidades, nunca se enxergam os defeitos. Isso a humanidade classifica como amor cego ou paixão. Jamais você sentiria tão grande solidão e abandono se não vivesse imprudentemente dependendo tanto dos outros. O mundo é cheio de pesares e na área do afeto a traição é uma das maiores desventuras. Não há nada pior que recordar momentos felizes em tempos de dor. Quando tudo é desventura, aparece a verdade. Ela pode machucar, mas em qualquer tempo será bem-vinda. Assemelha-se a um remédio amargo, porém salutar. Vale lembrar, para que exista um relacionamento de fato, é necessário que ambos o desejem. Apesar da desonestidade, é possível perdoar a quem traiu, pois o amor real não coloca limites à indulgência. No entanto, você precisa perguntar-se: o que devo fazer para harmonizar o amor por meu marido sem perder o meu autorrespeito? Por certo, a vida a dois não é nenhum mar de rosas, e seria bom levar como lembrete que, em se tratando de relacionamentos afetivos, nunca há respostas genéricas ou semelhantes para um amor não correspondido. Será que posso continuar confiando nele de forma plena depois do ocorrido? Afinal, o que está me movendo internamente? Amor real, apatia ou fraqueza?
O amor não contabiliza as fragilidades do outro, mas com toda a certeza não é abusivo. Por princípio íntimo, não se deve viver de autopiedade. Diante dessa circunstância, o que de melhor se poderia dizer a esse alguém é que decida. Ou continua junto de você sinceramente, ou longe, se quer permanecer na infidelidade. Os vínculos entre as pessoas podem ser estabelecidos por amor ou por obrigação. No amor, há ternura, imensa confiança e devoção, e isso por si só basta. Na obrigação nascem as desavenças e recriminações que dilaceram a alma. Quem se obriga nas questões do amor vive em constante busca de razões ideológicas ou de justificativas filosóficas. O que é o karma, senão respostas da vida a seus atos e atitudes? Não existe fatalidade, uma vez que Deus dá o livre-arbítrio a todas as suas criaturas. Você é livre para escolher, não apenas antes do nascimento corporal, mas igualmente aqui e agora, o que fará de sua existência. Rosas amarelas significam infidelidade. A procedência dessa lenda remonta à época do profeta Maomé. Ele desconfiou que a esposa Aisha lhe era infiel. Foi orientado, entretanto, por um arcanjo para que, quando ela o recebesse com rosas vermelhas, ele ordenasse que fossem ou jogadas ao rio. Se as flores mudassem de cor, suas suspeitas teriam fundamento. E estas se confirmaram. As rosas transformaram-se em amarelas. Vale esperar os terremotos do coração se acalmarem para você refletir melhor e logo após abrir as vidraças da alma e deixar o aroma do bom senso entrar. O diálogo será sempre oportuno entre o casal, desde que não se converta em cobranças e insanas suscetibilidades. Antes se alicerce na lealdade e honestidade e concorra para que os dois permaneçam unidos e equilibrados. Para cada pessoa sempre existe um momento de decisão, e ela o saberá quando ele chegar. Quando você já tiver feito tudo o que estava ao seu alcance, então deverá ficar ou partir. Não se deve esperar dos outros aquilo que unicamente você mesmo pode se dar. Lourdes Caterine. Capítulo 20. A dor do abandono. Fatores limitantes. Recentemente, tomei conhecimento de que sou adotada. A divulgação desse fato causou em mim uma aflição pungente, a dor do abandono, que jamais tinha experimentado. Desde criança sempre fui muito curiosa. Em várias circunstâncias cheguei a desconfiar de que algo não estava bem esclarecido quanto ao meu nascimento. Minhas perguntas aos meus pais eram frequentemente deixadas sem resposta. Essa revelação abrupta fez com que eu sofresse um enorme impacto emocional. Estou necessitando de uma orientação. Como o Espiritismo vê a adoção de crianças? Expandindo nossos horizontes. Reconheço que sua alma foi ferida pela rudeza da vida terrena e que a amarga solidade lhe enche os olhos de pranto. A sua paz virá, no entanto, como consequência, quando você aceitar verdadeiramente que é, como todo ser humano, um espírito imortal, em aprendizagem de amor nesse planeta. O Espiritismo não vê diferença entre um filho consanguíneo e um adotado. Ambos são transitórios. Não importa por qual meio os filhos vieram. O fundamental são as aprendizagens que eles vivenciam ou que assimilam durante a permanência na família terrena. Existe um receio dos pais de que a revelação a uma criança adotada dos fatos verídicos de seu nascimento possa ocasionar ressentimento, insegurança, traumas, enfim, distúrbios emocionais e sociais. Esse temor é procedente, mas se o esclarecimento for feito em clima de naturalidade, de forma tranquila e amorosa, a criança aceitará pacificamente sua condição de filho adotivo. Quando se trata do assunto adoção, deve-se responder a qualquer pergunta que o menor fizer. Um adiamento na resposta pode gerar desconfiança, estremecer o relacionamento familiar e até mesmo destruir os laços de afetividade. Não minta à criança, não invente desculpas ou fantasias.
ela poderá fazer comparações entre as informações recebidas dos pais e as transmitidas por parentes próximos. Ao deixarem de esclarecer esse fato importantíssimo da vida dela, estarão errando 2 vezes, abalando a segurança e o apoio que ela espera receber, e deixando-a ao bel prazer de qualquer pessoa leviana que venha a fazer tal revelação por maledicência e sem nenhuma consideração. Como exemplos, um desentendimento escolar, uma briga na rua ou uma empregada menos avisada. Seja o pai, seja a mãe, quem for questionado deve responder. Os pais não devem fazer jogo de empurra entre si quando forem inquiridos. Cabe-lhes, sim, aclarar o assunto sem nenhuma inibição, de forma simples e objetiva, nunca envolvendo as respostas em reservas ou restrições, mas explicar apenas o que foi perguntado, sem antecipar nada, evitando com isso exercitar a curiosidade infantil. Ela despertará naturalmente conforme suas necessidades interiores. Uma orientação satisfatória se constituirá de uso de termos compreensíveis para que a criança possa entender com facilidade, não insistência quando o menor não demonstrar interesse por um determinado assunto, utilização de respostas curtas e precisas, ou seja, sem explicações prolongadas, aproveitamento de ocasiões propícias, quando os filhos perguntam espontaneamente, sentimento brando e atencioso, caso surjam novas indagações em outras circunstâncias. A ordem divina é amor e sabedoria. Nada acontece sem uma razão justa. Não importa o que você fez ontem. O importante é o que está fazendo agora. Na Terra, o tempo e o espaço são diretrizes que tecem o mundo das ilusões. Se você não tiver total aceitação do seu passado ou do seu presente, não terá uma verdadeira paz interior. Só se alcança a felicidade quando se vive no presente. Reconcilie-se com seu passado e planeje realizações para o futuro. A garoa do desabrigo cai sobre sua alma e uma sensação de mal-estar envolve todo o seu ser. Aceite, porém, o que não pode ser modificado. Isso lhe trará tranquilidade íntima. A ansiedade desaparecerá e você poderá entender melhor os fatos de sua caminhada. Perceba que tudo está certo do jeito que está. Confie. Deus está no leme de toda a existência humana. As leis divinas reúnem as pessoas para que se conheçam melhor, harmonizem-se, dissolvendo antigos problemas e retomando lições inacabadas. Essa situação constrangedora que ora está vivendo objetiva unicamente o seu bem-estar e felicidade. As dores estão apenas motivando o seu aprendizado. Vença os desafios e se torne cada vez mais segura e forte. Os filhos adotivos, em muitas ocasiões, não notam que a adoção, ao contrário do que imaginam, é um testemunho expressivo de amor. Eles foram escolhidos livre e espontaneamente por seus pais afins. Vamos ter que encerrar por aqui. Uma boa semana a todos.